A gente tem falado muito no Thiago Galhardo, e com razão, né? Artilheiro, com 13 gols, fazendo gol todo jogo, mas o Lomba tem sido um destaque também. E o Heitor, hein? O Heitor foram dele os cruzamentos para os 2 gols do Internacional. Aliás, o primeiro gol do Inter contra o Bragantino na rodada anterior foi muito parecido com esse primeiro gol do Galhardo. A gente vai colocar aqui na tela alguns números dessa vitória do Colorado sobre o Furacão. O Internacional, que fica a apenas 2 pontos do Atlético Mineiro. Queria sua análise sobre essa vitória do Internacional, o que disse o técnico Eduardo Cudê, desse Colorado que segue ali na cola do líder e muito bem na bola aérea, né, Eugênio? É verdade, né? Foi assim que construiu essa vitória, com os seus 2 homens de frente, né? O Abel Hernandes fazendo o segundo gol por cobertura ali, e o gol também marcado pelo Galhardo, que tem se especializado nisso, né? Tem feito alguns gols de cabeça aí nesse Campeonato Brasileiro. O Galhardo, que é o jogador assim que tem feito coisas mais diferentes em relação ao resto da carreira nesse ano. Uma vitória importante, uma segunda consecutiva, depois de um período ruim do Inter, né? Em que ele se enrolou ali nos jogos contra o Grêmio, não conseguiu vitórias, o Cudê ficou muito marcado, o Inter teve desfalques, problemas. E agora ele volta ao Campeonato Brasileiro, onde prova, mais uma vez, ser um time muito competitivo, né? Venceu o Bragantino, ontem venceu o Atlético e está aí brigando pelos primeiros lugares. É o segundo colocado nesse momento. Segue com uma campanha bem consistente no Brasileirão, o time do Cudê. A gente vai acompanhando os lances mais uma vez. A fase do Galhardo é tão boa que nem precisa aquecer muito em campo, né? 6 minutos, início da partida, ele tá lá guardando dele. Savoia, a sua opinião sobre esse time do Internacional, que o Cudê recentemente falou, né, que não tinha peças o suficiente para tantas competições, mas no Campeonato Brasileiro, mesmo como destacou o Eugênio, né, vinha aí 3 jogos sem vencer, 2 empates e 1 derrota, tá firme na parte de cima, não desgarra do Atlético Mineiro não, Savoia. É um time que é muito competitivo, né? Você percebe, olha quantos jogadores na área esperando, 1, 2, 3, 4, 5 no mínimo. Na linha da pequena área, 4 jogadores. Então, a possibilidade de conclusão, olha, 4 jogadores à espera. Se ela passa pelo primeiro, tem o segundo, se passa pelo segundo, tem o terceiro, e se passa pelo terceiro, tem o quarto. Então, não é surpresa que o time tem feito muitos gols de cabeça, né? Porque é uma alternativa tática, né? E você tem a vantagem de atacar a bola. Nem sempre o zagueiro consegue atacar a bola. O zagueiro guarda mais posição, um vai na bola, mas o atacante, ele que vem por trás, ele tem todas as condições de surpreender, né? Porque se a bola vem de lá, o zagueiro tem que olhar a bola e tem que olhar o adversário. Então é uma tarefa dupla. E o atacante não, o atacante olha a bola e não precisa olhar tanto o adversário, ele tem que atacar a bola. Então é muito mais fácil você conseguir. Eu gosto da forma como o Internacional joga, um time que ataca muito e marca muito também. Então é um time competitivo. Eu acho que o Inter vai brigar até o final pela parte de cima da tabela. Eu não sei se vai ser campeão ou não, mas eu sei que vai estar na briga. O Inter veio de um setembro muito ruim, né? Um pouco mais de 40% de aproveitamento, estava com problemas e conseguiu agora emendar a segunda vitória seguida, uma vitória que foi justa, a vitória do Inter. Mas tem algumas questões interessantes a gente observar, assim, porque especialmente a partir da entrevista do Eduardo Cudê. Bom, o do Inter Galhardo, né? O Galhardo é incrível, assim, a bola chega perto dele, alguma coisa acontece, né? Já até fiz a referência da estatística, né? Ele participa de todos os gols do Inter no Campeonato Brasileiro, todos. Ou ele faz gol, dá assistência ou dá o terceiro passe. O Inter tinha desfalques, não tinha o Edenilson, não tinha o Bosquilha. Isso reduz muito o modelo do Inter, porque o Inter joga com uma linha de 3 meias e quando esses 3 não estão, o Inter infiltra menos e acaba tendo menos hegemonia. E isso aconteceu depois do Inter fazer 2-0, né? No primeiro gol no cruzamento do Heitor, que tomou o lugar do Rodinei, foi uma decisão correta do Eduardo Cudê, né? Apostou no menino da base e ele está dando resultado. Os 2 gols saíram dos seus pés em cruzamentos, algo que o Rodinei tem mais dificuldade quando ele está na peça ofensiva. Depois desses 2 gols, e aí a diferença em relação a outros jogos do Inter, o Inter foi adotando aos poucos uma postura de reação. Tomou o gol do Kaiser, né, que veio lá do Atlético Goianiense, está indo muito bem no Atlético,
o Atlético saiu para o jogo, o Inter adotou uma postura de reação, especialmente no segundo tempo. Termina o jogo com menos posse de bola, com menos finalizações, nada muito grave, assim, 14-13 para cada lado, mas com menos finalizações. O Eduardo Cudê tira o Patrick em determinado momento e coloca o Musto, quer dizer, reforça a ideia de se defender, né? Depois ele deu até explicação, porque havia uma inversão de bola para o lado do Musto, ele queria encurtar o espaço, fez linhas mais próximas, mas enfim, o fato é que o Inter acaba terminando o jogo no Beira-Rio, contra um adversário que não está tão bem na tabela, numa ideia de reação, de se defender, que não é o modelo de jogo do Eduardo Cudê. E aí a gente conversa, discute aqui, que o Eduardo Cudê aos poucos vai percebendo que o grupo do Inter não tem tantas opções assim. O Potker, por exemplo, que a gente viu ali com a camisa 7, estava sendo negociado para a Turquia, né? E acabou não dando certo negócio, voltou e entrou no time. Então o Inter termina o jogo, obviamente no contra-ataque, o Yuri Alberto, que vai para a seleção sub-20, agora dia 21, para treinos e amistosos, entrou no jogo e vai deixar o Inter por um período. O Inter viveu de contra-ataque, entrou o D'Alessandro depois saindo o Abel Hernandes, para ele vir flutuar no meio, mas o Inter termina o jogo com menos finalizações, menos posse de bola, apostando no contra-ataque e com o Lomba fazendo, segundo ele mesmo, a defesa da vida dele, aquelas duas ali que a gente viu no jogo. Então é possível que Eduardo Cudê esteja percebendo que ele não tem tantas peças assim, e isso vai impedi-lo de aplicar aquele modelo de jogo, aquela convicção que ele tem de sempre propor jogo, atacar muitos jogadores no campo adversário. Ontem o jogo era no Beira-Rio e a estratégia mudou depois do resultado aberto do placar feito de 2-0. E o Inter teve reduziu, né, seu repertório no fim, acho que deixou o Atlético Paranaense crescer demais, né? Tava até ali no último minuto sofrendo muito, e acho que por isso que o Cudê ficou meio bravo, porque ele até falou na entrevista que ele deu, né, pro GE, falando que ele gosta de chegar muito, não gosta que cheguem nele, né, que cheguem ao ataque no time dele, quase nada. E ontem o Atlético chegou algumas vezes, especialmente no segundo tempo, chegou bastante, ameaçou muito o gol do Lomba, que fez uma partida irreparável. O Inter tem a melhor defesa do campeonato, né? 10 gols, só tomou 10 gols. Por isso tem essa questão aí do Eduardo Cudê. Ele é muito, muito severo com relação a isso, né? Não gosta de sofrer em momento nenhum. Mas, no momento que você coloca Musto, por exemplo, né, no lugar de um meia, isso tem acontecido em vários jogos, sai um atacante ou sai um meia, entra mais um jogador eminentemente de defesa, é aquela questão, colocar um jogador de defesa a mais necessariamente vai te dar mais volume defensivo? Às vezes não acontece, às vezes o adversário tem volume, e no volume pode acontecer de fazer um gol. Aconteceu isso um pouco no jogo com o Atlético, né? Mas são questões do Inter que não tem tantas opções assim, tem muitas lesões, e o Eduardo Cudê está tendo que tratar com elas. Jogando junto com o Abel Hernandes, cabe, a gente estava aqui obviamente dentro do troca, mas vem um elogio ao Heitor, que dá os 2 passes para gol, já tinha cruzado bola para gol do Galhardo contra o Bragantino, está passando por essa... As laterais são fundamentais no trabalho do Cudê, né? E ele chegou a jogar Libertadores com o Heitor de um lado, que a princípio era o terceiro na posição, mas parece já ter ultrapassado o Rodinei, e do outro lado com o Léo Borges, né? Tendo perdido também o Moisés e não tendo o Wendel à disposição. Então pesa bastante quando não tem esses jogadores o Cudê. Agora, o Inter entrava pressionado na rodada, porque Atlético ganhou, Flamengo ganhou ontem, e aí todo mundo assim, agora, e o Internacional? Ganhou, Ricardinho, tá lá na parte de cima da tabela a equipe do Cudê. Tá se mantendo, né? Apesar de um momento de irregularidade, né? Mas, como toda equipe nesse Campeonato Brasileiro pode ocorrer, porque é difícil, são muitas rodadas, mas o Inter está se mantendo lá em cima, né? Um trabalho do Cudê, alguns questionamentos em algum momento, faz parte, né, do futebol, mas o momento do Galhardo realmente, a gente falou do Marinho, né? Mas o Galhardo é daqueles jogadores que está no momento também, muita confiança, né? Iluminado, tá finalizando bem, tá se posicionando bem, parece que a bola procura ele, né, para finalização, e ele tá aproveitando, fazendo seus gols, sendo destaque, ajudando muito o Inter nessa temporada.